Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta presentación del libro en nuestro Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Le doy la bienvenida a Aumenta los um que no pouquinho o vinieron som. nunca y, y me alegro de reencontrarme con los que siempre están. Muchísimas gracias. Uhum. Estoy viendo a nuestro querido Alfredo Flores, a Salvador Latorre, a Hernán Olano, a Tiago Romano, a Oscar y algunos que están con la cámara apagada y sería bueno que la prendieran, así nos podemos ver. Bueno, hoy tenemos una presentación de un libro que es el libro de Arno Belling, que se titula Do Antigo Regime ao Constitucionalismo. A Casa da Suplicação do Brasil, 1808, 1829, 1833. Y el autor de esta obra monográfica es mi querido Arno Belling, a quien conozco desde hace muchos años, que me invitó cuando yo era una joven investigadora de historia del derecho y estaba dando clase en Río de Janeiro. Me invitó a dar una charla en el Instituto Histórico y Geográfico Brasileño, publicó un trabajo mío en la revista, así que le estoy eternamente agradecida y es un honor para mí estar acá con él presentando su libro. Voy a presentar al doctor Belling para quienes aún no lo conocen. El doctor Belling es licenciado en Historia por la Facultad Nacional de Filosofía de la Universidad de Brasil y en Derecho por la Universidad de Santa Úrsula. Es doctor en Historia y libre docencia en Historia Ibérica, ambos por la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Tiene un postdoctorado por la Universidad de Oporto, Portugal. Es profesor titular de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es profesor emérito de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro. Fue profesor visitante de las universidades de Lisboa, Oporto y Portucalense. Es miembro de la Academia Brasileña de Letras y presidente honorario del Instituto Histórico y Geográfico Brasileño. Es miembro de institutos históricos y academias de letras estatales y de academias iberoamericanas de historia, y miembro de muchísimas otras instituciones académicas. Fue jefe de departamento y decano de la UniRío y de la UGF y rector de la misma universidad. Y fue investigador del Consejo Nacional de Desenvolvimiento Científico y Tecnológico. Sus áreas de trabajo son la epistemología de las ciencias humanas y de la historia de las ideas políticas y jurídicas y la historia del derecho y las instituciones. Ha publicado cerca de 200 trabajos en revistas especializadas. Ha publicado los libros Os Níveis da Objetividade Histórica, A Invenção da História, Estudos sobre o Historicismo, História, Estado, Memória, Varniagem e a Construção do Estado Nacional, de Formigas, Aranhas e Abelhas, Reflexões sobre o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Documentos Históricos Brasileiros, Formação do Brasil Colonial, Direito e Justiça no Brasil Colonial, o Tribunal da Relação do Río de Janeiro y esta obra que hoy presentamos, que es Do Antigo Regime ao Constitucionalismo, a Casa de Suplicação do Brasil, 1808, 1829, 1833. Es un gusto, Arno, tenerte acá con nosotros en el instituto y hoy esta presentación va a tener otra modalidad, va a ser una entrevista que le vamos a hacer a Arno, finalizada la cual yo voy a hacer un cierre de la presentación y luego vamos a abrir un breve espacio para el debate. Así que, doctor Belling, ¿estás listo para las preguntas? Claro. Muchas gracias. Bueno, entonces, Viviana, muchas gracias por tu presentación y es un honor y un placer también estar aquí
esta tarde para una charla con ustedes y voy a pedirte excusas para hablar, para te contestar en portugués, despacio, no espanhol. Se falar devagar, não temos Devagar, nenhum problema, mas despacito. devagar, despacio. ¿Eh? Bueno, yo voy a hacer la pregunta en español y el doctor Belling va a contestar en portugués. Entonces, doctor Belling, ¿cuál es el tema del libro? O tema do meu livro é a Casa da Suplicação do Brasil, que foi um órgão trazido pela administração portuguesa quando se transferiu a corte para o Brasil em 1808, nos acontecimentos provocados pela invasão francesa de Portugal. E como essa instituição existiu no Brasil entre 1808 e 1829, e se estendeu um pouco alguns anos além, e teve um papel central na direção da justiça da época, ela, na verdade, é um microcosmo de um pano de fundo maior, que é exatamente a transição do antigo regime para o constitucionalismo. Então, por isso, eu preferi destacar no título essa transição e verticalizar essa transição com o estudo da Casa da Suplicação. Essa é a razão do tema. Muchas gracias. ¿Y qué enfoque adoptaste para la elaboración de este libro? Normalmente, como também no livro anterior que você mencionou sobre o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro, que esse não era um tribunal que tinha jurisdição sobre todo o Brasil, era na parte centro e sul do Brasil, o Tribunal da Bahia tinha outra jurisdição, mas normalmente eu costumo trabalhar com três enfoques. A administração da justiça, né? Como se praticava efetivamente a prestação da justiça. Quem eram os operadores jurídicos? Não apenas os magistrados, que seria óbvio, mas também, embora os mais importantes, mas também o conjunto institucional da organização judiciária. E a cultura jurídica, quer dizer, em que consistia o saber especializado, que nessa época foi um tema bastante interessante, ocupa a terceira parte do meu livro, porque me permitiu estudar o misto de tradição barroca e casuística com o novo modelo liberal constitucional que se instituía naquele momento da independência. Então, esse é o enfoque, e isso se traduz nas três partes do livro. A primeira parte é uma parte contextual do direito da justiça no Brasil, no momento da chegada da Corte, 1808, na evolução imediatamente posterior e no processo de independência a partir de 1821-22, até o encerramento do tribunal. E a terceira parte é justamente o estudo da cultura jurídica, quer dizer, como ela se praticou, pelo menos nesse tribunal. Muy bien, pero el enfoque es un enfoque histórico-jurídico, es un enfoque de historia social, es un enfoque histórico. Eu gosto de fazer uma certa composição nessa abordagem. Eu acho que o enfoque não deve ser meramente numa das perspectivas. Eu procuro conciliar uma perspectiva de história político-institucional com traços da história social e com elementos da própria história jurídica propriamente dita e a própria análise jurídica do material. Eu acho que a problemática é muito extensa para se optar apenas por uma delas, uma perspectiva só. Isso poderia fazer cair numa espécie de sociologismo, se a opção fosse pela história social, enfim, uma série
determinismos que eu, pelo meu interesse, como que você mencionou, na epistemologia da história, normalmente sou muito descrente. Muy bien, muchas gracias. ¿Y cuáles son las fuentes que utilizaste para hacer esta investigación? Bem, as fontes estão basicamente concentradas no Arquivo Nacional do Brasil, se nós pensarmos nos processos que tramitaram na Casa da Suplicação. Portanto, são cerca de 2.000 processos no Arquivo Nacional do Brasil, alguma coisa remanescente no Arquivo da Torre do Tombo, da Casa da Suplicação Portuguesa, mas processos que continuaram correndo em Portugal, mesmo depois de 1808. Uma legislação absolutamente copiosa, imensa, né? Um pouco na tradição pombalina de tudo querer transformar a partir da lei real, continuada por seus seguidores, inclusive pelo principal ministro que o príncipe regente teve quando chegou ao Brasil, que foi Dom Rodrigo de Souza Coutinho, que teve um papel iminente nos 4 primeiros anos do governo e que praticamente lançou as bases da organização estatal no Brasil. E uma terceira linha de fonte, os depoimentos contemporâneos. Aí são os viajantes, são diários, memórias de portugueses ou de brasileiros, e já na década de 1820, os primeiros debates parlamentares. Então, tudo isso me permitiu considerar, inclusive, esse processo de transição que a própria instituição sofreu. Muy bien, muchas gracias. ¿Y las fuentes legislativas que mencionaste, están en los archivos o están publicadas en alguna colección? Não, essas fontes legislativas estão disseminadas, uma boa parte publicada, a maior parte publicada, porque nesse momento houve uma preocupação, tão logo se instalou a Corte no Rio de Janeiro, de criar a imprensa oficial. Nós não tínhamos, sempre é um elemento depreciativo da comparação com a colonização espanhola, a ausência, a proibição da ausência de imprensa no Brasil colonial, mas a partir daí não só se instalou a imprensa oficial, como se procurou fazer uma legislação intensa sobre o Brasil em função das necessidades, dos desafios que estavam ocorrendo naquele momento. E a isso chamaram, à época, de Código Brasiliense. Não era um código, podia ser brasiliense, mas certamente não tem as características de código, mesmo para a concepção da época. Era apenas uma recopilação das normas que iam sendo estabelecidas um pouco racionalmente, com uma certa sistematicidade, e também um pouco empiricamente, à medida que surgiam os desafios e as circunstâncias. ¿Cómo se llamaban las ordenações de los primeros tiempos? ¿Qué nombre le daban? ¿Qué nombre recibían los equivalentes a las reales cédulas de la corona española? ¿Cómo se llamaban en el Imperio de Brasil? Não, a legislação geral eram as ordenações filipinas, a partir do início do No, século XVII. las posteriores, las del siglo XVIII y XIX, ¿cómo se llamaban? Não, Las aí que são apenas as cartas, aí as cartas régias atualizam, normalmente são as cartas régias que atualizam as ordenações, mas elas continuam vigentes no Brasil. Aliás, em matéria de direito civil, elas continuaram vigentes até o início do século XX, Las quando cartas, se fez o Código Civil. cartas reais se llamaban. Como? Se llamaban cartas reais. Cartas régias. Sim, Ah, o principal instrumento. Havia também regulamentos, havia vários outros instrumentos, mas debaixo da legislação geral das ordenações, as modificações que iam sendo feitas eram basicamente através das cartas régias. muy bien. ¿Y de qué autores contemporáneos te nutriste? ¿Qué autores contemporáneos utilizaste en este trabajo?
Autores, você diz, da transição do século XVIII para o século XIX, não é isso? Sí, los contemporáneos, los autores contemporáneos, los historiadores Nossos, del derecho. nossos, sim, sim. Os autores contemporâneos nossos são aqueles da historiografia jurídica mais atual, né? Basicamente, algum confronto. É claro que Antônio Manuel Espanha foi muito importante. Eu, inclusive, dialoguei com ele muito ao longo de décadas. Ah, e também outros autores, à medida, inclusive, que eu fui fazendo algumas comparações com outros universos jurídicos próximos, né, como o da América Hispânica. E aí, por exemplo, a obra do Victor Tal Anzoátegui foi muito importante, né? Além do meu contato pessoal com ele, a obra dele, especialmente os estudos dele sobre a permanência da casuística ao longo do século XIX, foram importantes para isso. E eu constatei também isso nessa documentação da Casa da Suplicação. Mas sem falar em outros autores portugueses também, enfim, uma série de hoje em dia, os florentinos também, os italianos também estão muito acompanham com um certo cuidado o desenvolvimento da historiografia jurídica no Brasil. Sos muy modesto porque consultaste muchísimas obras, cientos de autores, cientos de autores. Les aclaro que es una obra de más de 600 páginas, ¿eh? É, En la que, em todo caso, eu trouxe fisicamente, porque você só tem, não sei se você consegue ver, sí, você só sí, tem é, online, né? Em PDF. sí, sí, Esse é o sí. livro físico. Sí, es una obra inmensa, inmensa, que recoge el trabajo de muchos años del doctor Belling. Entonces te pregunto, ¿con qué dificultades te encontraste para hacer esta obra? É, bom, eu distinguiria entre dificuldades e desafios. Dificuldades algumas prosaicas, do tipo acesso aos arquivos, né? Eu disse que o principal arquivo consultado foi o Arquivo Nacional do Brasil, mas, naturalmente, eu consultei bastante material do Arquivo da Torre do Tombo, do Arquivo Histórico Ultramarino. Felizmente, a documentação do Arquivo Histórico Ultramarino referente ao Brasil está online. Então, é mais fácil consultar do que quando eu pesquisei com Maria José o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro, porque ficamos em Lisboa 3 meses trabalhando praticamente só nesse arquivo. Hoje em dia está tudo ao alcance do teclado, mas a Torre do Tombo não. No próprio Arquivo Nacional do Brasil, eu tive alguns problemas de acesso por questões absolutamente prosaicas. eh, de obras, enfim, né? E a pandemia, naturalmente, que no final da redação do livro atrapalhou um pouco, né? Uma outra dificuldade que eu chamaria é o de acompanhar a efetiva vigência da legislação. Bom, essa é uma dificuldade que todos nós temos em praticamente todos os temas, saber até que ponto aquela legislação foi efetivamente aplicada, né? E se ela é muito reiterada, muito repetida, é sinal que não foi aplicada ou não atendeu aos objetivos, né? Essa foi uma preocupação que eu tive ao longo da pesquisa. E, naturalmente, o grau de veracidade dos depoimentos, eu disse que o- a outra, a outra fonte eram os depoimentos, os viajantes, o grau de veracidade desses depoimentos, porque muitos deles eram de áulicos, eram de pessoas que viviam à sombra do príncipe regente, depois rei, e na corte do Rio de Janeiro, e, naturalmente, tinham uma visão muito indulgente das medidas do governo e da eficácia dessas, dessas medidas. Então, eu diria que as dificuldades iriam um pouco por aí.
Quanto ao que eu chamei os desafios, agora, eu diria que são, em primeiro lugar, a percepção das diferentes posições em relação ao direito e à justiça que vão aparecendo ao longo da pesquisa. Quer dizer, desde as posições tradicionais do antigo regime, que você imediatamente identifica, às vezes você pode perceber. Não se trata exatamente de uma posição puramente antigo regime, porque isso é da época pombalina, já há traços racionalistas aí. Isso é mais antigo. Outras vezes vem da época do reformismo ilustrado português. Isso quanto aos tradicionais. Há os modernos que leem Beccaria, Filangieri, Montesquieu, e já no debate constitucional, em 1821-22, citam até Rousseau, e, enfim, Mirabeau, e outros autores. E a posição intermediária, que é a dos que normalmente são identificáveis, na minha opinião, pelo menos, como moderados que não estão nem na esquerda jacobina, nem entre os reacionários do antigo regime. É um, um perfil de moderação. Agora, veja, eu estou me referindo não aos políticos em geral, mas àqueles desembargadores, portanto, ministros do tribunal, que tiveram atuação política e foram muitos. Então, a minha referência não é o quadro geral, mas é ao quadro específico dos recursos humanos que atuaram na Casa da Suplicação. Muy bien, entonces esto se relaciona ya también yendo al fondo del libro sobre los desafíos que las autoridades portuguesas tuvieron que enfrentar para delinear ese sistema de administración de justicia que vos estás describiendo en esta obra. ¿Qué desafíos tuvieron las autoridades portuguesas en Brasil para poder delinear esa administración de justicia de que da cuenta la Casa de Suplicación? Bem, sem adotar um modelo brodeliano, mas apenas usando as palavras, eu diria que há um desafio estrutural da colonização quando chega à corte. E eu estou falando muito em chegar à corte e não à família real, porque na historiografia brasileira há uma certa tradição mais antiga que falava na transmigração ou coisa parecida da família real. Foi muito mais do que isso, foi a transferência da corte no sentido institucional de corte do antigo regime. Ela é transferida com toda a parafernália político-administrativa e jurídica que ela pressupõe. Bem, então, qual era o desafio estrutural desse Estado assim transferido para o Brasil, concretamente para o Rio de Janeiro? A dispersão das capitanias brasileiras, né? Até aquele momento, Portugal sempre havia dividido para administrar. O centro era Lisboa. Os contatos, embora existisse primeiro um vice-rei na Bahia, depois um vice-rei no Rio de Janeiro, e uma certa hierarquia entre capitanias mais e menos importantes, chamadas subalternas, mas, no fundo, o centro era a corte, e a corte era Lisboa. Então, quando vem a corte para o Rio de Janeiro, para o Brasil, o grande desafio foi criar um novo centro, que precisava enfrentar uma série de desafios na Europa e na própria América. O desafio que eu chamo de conjuntural é o de fazer funcionar o Estado assim transplantado. Então, é necessário criar organismos, criar instituições, e muitas vezes a administração joanina do governo português no Rio de Janeiro foi criticada por ter falta de imaginação, porque simplesmente reproduziu os organismos de Portugal. Era, naquele momento, o que poderia ser feito,
e aos poucos se criaram órgãos um pouco diversificados. Mas a ideia realmente era fazer funcionar rapidamente uma nova institucionalidade a partir do Rio de Janeiro. Então, esse ponto me parece, esses dois aspectos me parecem muito importantes, porque, pelo menos no ângulo brasileiro, não sei exatamente no ângulo hispano-americano como seria, mas o Brasil muitas vezes é visto como nascido com uma integridade territorial que não existiu até 1808. Né? Um dos nossos grandes historiadores, nossos grandes clássicos, Capistrano de Abreu, diz que o Brasil era formado em 1808 por 5 ou 6 grandes áreas coloniais, todas vinculadas a Lisboa e com muito pouca interação entre si. Né? E foi realmente a presença da corte no Rio de Janeiro que tornou possível que, no espaço de menos de 13 anos, 1821, quando o rei, então já rei, volta a Portugal, que praticamente se pudesse falar numa espécie de integridade do país, ainda da colônia. Agora, no caso específico da justiça, havia outros desafios particulares, como havia também do ponto de vista da fazenda, do ponto de vista militar. Quais eram os problemas na justiça? Bom, obviamente eram muitos, mas o primeiro deles, me parece o mais significativo, pelo menos na preocupação das autoridades da época, era fazer presente a justiça oficial no interior do país. Quer dizer, era a concorrência com a grande propriedade rural, com a justiça privada, né? E é frequente na própria documentação das autoridades portuguesas, dos ouvidores, dos desembargadores, dos tribunais, a constatação de que, avançando alguns quilômetros pelo interior, já estava diluída a autoridade central e já estava diluída a justiça portuguesa e já ninguém considerava as ordenações, mas se considerava apenas os interesses daqueles, enfim, poderosos do local. E o segundo aspecto em relação à justiça foi, como dos demais, aumentar o grau de centralidade a partir do Rio de Janeiro. Para se ter uma ideia, eu tenho um capítulo em que eu discuto isso no livro, quando, em 1808, chegou o príncipe regente, chegou a corte, havia no Brasil 2 tribunais de apelação, que depois podia-se ir para a Casa da Suplicação em Lisboa, 21 comarcas e 13 juízes de fora. O restante da justiça, quando havia municípios, era da competência de juízes locais, eleitos pelos homens bons da comunidade. Repito, 21 comarcas, 13 juízes de fora, que são exatamente o modelo português. Ora, em 1821, quando ele regressa, e eu fiz uma análise geográfica disso, plotando as novas comarcas e juizados no mapa do país, e me deu muito a impressão dessa preocupação centralizadora. As 21 comarcas passaram a 28. Os tribunais de 2 passaram para 4, além da Casa da Suplicação. E, sobretudo, os juízes de fora passaram de 13 para 51. Lembrando que os juízes de fora, no nosso modelo, quer dizer, no modelo luso-brasileiro, presidia a Câmara Municipal. Portanto, a intenção era fazer um certo contraponto com os poderes locais. Então, digamos, esse foi o grande desafio e essa foi uma das maneiras pelas quais se procurou enfrentar esses desafios. Bueno, muchas gracias. Como quedan 6 minutos nada más, vamos a salir de este link y vamos a volver a entrar con el mismo link para terminar
con esta entrevista de presentación. Así que nos vemos en un minuto, ¿eh? Salimos y volvemos a entrar con el mismo link. Bueno, continuamos con la segunda y última parte de la presentación del libro del doctor Arno Belling. Estábamos haciéndole preguntas y mi próxima pregunta es, ¿qué papel tuvo la Casa de Suplicación en las transformaciones en la justicia, la sociedad y el Estado en Brasil durante el proceso de independencia? Bem, eu fiz uma análise sobre essa questão para isso, nós precisamos, de antemão, saber quem eram os operadores jurídicos, de quem nós estamos falando. São cerca de, ao todo, uns 60, 70 magistrados, desembargadores do Tribunal da Relação, da Casa da Suplicação, antigo Tribunal da Relação, diga-se passagem, que é a Casa da Suplicação criada no Rio de Janeiro em 1808, eu não havia falado isso, foi a transformação do antigo Tribunal da Relação da colônia com a Casa da Suplicação. Os desembargadores que já existiam, que eram 10, e outros que foram sendo nomeados posteriormente. Bem, e você me pergunta qual a influência da Casa da Suplicação, quer dizer, portanto, dos magistrados da Casa da Suplicação no processo de independência. Quer dizer, digamos, consideremos o processo de independência algo esboçado a partir de 1820, com a convocação das Cortes em Portugal, chegando ao processo, ao retorno do rei em 1821 e ao processo de ruptura final em 1822. Esses magistrados da Casa da Suplicação, eles, na tradição portuguesa, como os desembargadores dos tribunais da relação coloniais, eles tinham normalmente um papel secundário na estrutura do Estado em relação à nobreza e a alguns representantes do alto clero. Uma atuação secundária no sentido de que os cargos ocupados por eles, salvo situações excepcionais, eram cargos que ficavam no segundo escalão da administração metropolitana e colonial. No Brasil imperial, houve uma mudança dessa situação. Por quê? Porque, no processo de independência, os magistrados, sobretudo os desembargadores da Casa da Suplicação, mas também os desembargadores dos tribunais de apelação, Rio de Janeiro, Bahia, Maranhão, os dois novos, Maranhão e Pernambuco. Pernambuco praticamente criado no momento da independência, dos últimos atos de Dom João antes de voltar a Portugal. Mas esses desembargadores, naquele momento efervescente do processo de independência, eles assumem o primeiro plano junto ao príncipe regente, Dom Pedro, que havia ficado aqui no lugar do pai, do rei. Então, é uma mudança de estatura que esses magistrados vão sofrer. Quer dizer, onde antes eles participavam de uma maneira menos ostensiva e menos poderosa, agora eles são praticamente aqueles homens que construíram o Estado nacional no momento da independência. Então, isso se verifica pela presença, e eu livro alguns capítulos sobre isso, pela presença fortíssima que eles tiveram na Câmara dos Deputados, primeiro na Assembleia Constituinte, na Câmara dos Deputados, no Senado do Império, no Ministério, nos ministérios, né, no Ministério do Imperador, no Conselho de Estado, enfim.
vão assumir uma preeminência que não gozavam antes. Muy Então, bien. Entonces, esto creo que la pregunta que te iba a hacer, el papel que tuvo la Casa de Suplicación en la formación de la identidad jurídica brasileña. ¿Tuvo algún papel? ¿Considerás que sí? sim. Bom, aí nós precisamos considerar que os processos já de 1822 em diante, pelo menos os que eu encontrei, mostram uma preocupação grande dos desembargadores em julgar, do ponto de vista técnico, de acordo com os novos tempos constitucionais. A partir daí, por quê? Porque a partir de 1824 já há um parâmetro constitucional a obedecer. E aí há muitas discussões sobre se tal dispositivo constitucional é auto-aplicado ou se precisa ser regulamentado por lei ou por decreto imperial posterior, etc. Agora, é preciso lembrar que a Casa da Suplicação estava fadada a terminar, porque, pela Constituição, se criou um Supremo Tribunal do Império, um Supremo Tribunal de Justiça, e a Casa da Suplicação era vista como, obviamente, era, né, uma instituição do antigo regime. E ela não teria mais por que continuar. E aí há uma série de críticas à justiça do antigo regime que respingam, atingem a Casa da Suplicação. Critica-se o despotismo dos magistrados, não necessariamente do tribunal. Pode ser um ouvidor de uma comarca, um juiz de fora. Há inúmeros casos de reclamações de despotismo. Critica-se o pluralismo do antigo regime, o excesso de embasamento jurisprudencial e doutrinário em detrimento da lei. Isso é uma crítica frequente, que coincide com a crítica já que vinha do despotismo esclarecido, e uma outra crítica também que se faz à Casa da Suplicação, quer dizer, a toda a estrutura judicial, inclusive a Casa da Suplicação, o excesso de instâncias, porque existiam na prática 5, 6 ou 7 instâncias, dependendo da força política ou da força econômica do apelante. Havia uma decisão monocrática, que podia passar por mais uma ou duas instâncias ainda monocráticas, juiz de fora, em alguns casos apelava-se ao ouvidor, outros casos apelava-se ao tribunal, do tribunal ia para a Casa da Suplicação, da Casa da Suplicação, por recurso de graça especialíssima, ia-se às vezes ao tribunal, que era outro tribunal, mas ao desembargo do Paço, que na verdade era um órgão que devia ser mais uma espécie de casa civil administrativa da monarquia, mas que funcionava também, às vezes, como em nível de apelação, e até o recurso pessoal ao rei. Enfim, há todo um discurso no parlamento, quando se discutiu o processo de reforma judiciária a partir de 1826, e a criação do novo tribunal é de 1828, há toda uma discussão sobre a necessidade de reduzir apenas de reduzir as instâncias a uma decisão monocrática do juiz singular, que podia ser recorrida no Tribunal da Relação, continua a haver esse nome, em nível de apelação. E o que fazia o Superior Tribunal de Justiça? Optou-se pelo modelo da Corte de Cassação francesa. Isto é, não se entrava no mérito, não era uma terceira instância, né? Apenas admitia-se a decisão da Justiça no âmbito do Tribunal da Relação, e se houvesse injustiça notória ou erro manifesto, que eram as fórmulas da Constituição, se admitia a revisão, que era feita não pelo Supremo Tribunal de Justiça, mas pelo mesmo Tribunal da Relação ou por outro tribunal de outra região do país. Então, isso me parece, então, para voltar à sua pergunta. Então, eu diria que, por contrafação,
né? Sabia-se muito o que não se queria e a Casa da Suplicação ficou um pouco com essa imagem de representar o antigo regime. Agora, por outro lado, houve também uma enorme transição e transação nesse processo, né? Então, eu diria que, como influência direta, pouca ou nenhuma. Agora, muita presença como a cúpula de uma ordem judicial que continuou bastante viva ao longo do século XIX e, às vezes, até o início do século XX. Bueno, muy bien. Y ya un poco cerrando, em, una vez que has escrito esta obra monumental, ¿considerás que hay algunos aspectos de la Casa de Suplicación que hay que seguir investigando, que hay que seguir trabajando, o el tema está agotado? Sim, não, não. Nunca, nunca esgotamos temas em história e, aliás, nem no direito. Eu acho que precisaríamos continuar explorando mais sistematicamente, sobretudo os processos judiciais, aqueles 2.000 processos a que eu me referi do Arquivo Nacional, por causa da questão da aplicação do direito, por causa da questão da extensão efetiva da justiça, ah, nos rincões do país, no hinterland do país, ah, por causa da capilaridade social das decisões judiciais, até que ponto atingiam as pessoas, que grupos atingiam, né? Eu encontrei a presença de escravos, não só como objeto, mas como sujeitos de direito, entrando como agentes, como titulares de ação. Então, são que eu já havia encontrado no Tribunal da Relação também. Então, são questões que precisam ser aprofundadas, né? As modificações do direito, não só em função disso, mas em função também da própria expansão das atividades econômicas, né? Vamos lembrar que o Brasil saiu em 1808 de um regime fechado de monopólio mercantilista para um regime, pelo menos proclamadamente, de liberalismo econômico. Então, isso envolveu uma série de modificações técnicas também importantes. Não foi só o Código Penal de 1830 que foi importante, que é um tema já muito estudado, mas, por exemplo, a legislação financeira que foi necessário rever ou até criar inteiramente em função das novas relações econômicas, né? O novo peso, por exemplo, que os seguros passam a ter na ordem judicial e assim por diante. Então, há muita coisa que tramitou pela Casa da Suplicação, que depois continuaria tramitando pelo Supremo Tribunal de Justiça e pelos outros órgãos jurisdicionais, que valeria a pena aprofundar. Bueno, muy bien. Y una pregunta para terminar, una cuestión de forma. ¿El libro cómo se consigue? ¿Está en papel? ¿Está en digital? ¿Cómo lo pueden conseguir los investigadores de Brasil y de otras partes del mundo? Bom, o livro está nas duas formas, em PDF, né, como eu mandei a você, e fisicamente também. Eu imagino que na Amazon se consiga adquirir, né? Imagino não, tenho certeza que na Amazon se consegue adquirir, né? Mas, enfim, basicamente é isso. En Amazon se consigue la versión en papel y la versión digital, ¿hay una versión digital para comprar o no? Como em papel, sim, No, digital para la venta. ¿Se puede comprar la versión sim, digital? claro, claro, Ah, claro, pode sim, ok. então. Tanto Bueno. nessa versão física quanto na versão eletrônica. Buenísimo. Bueno, para cerrar la presentación y abrir un breve espacio de preguntas, yo quiero sintetizar un poquito lo que yo vi de esta obra que ofrece un análisis profundo de lo que fue la transición del sistema jurídico brasileño desde el antiguo régimen hacia el constitucionalismo liberal, centrándose, o sea, a través del espejo o el prisma del papel que tuvo la Casa de Suplicación, la máxima Corte Judicial de Brasil imperial, desde, para mí, un enfoque histórico-jurídico.
Es muy interesante el trabajo del doctor Belling porque estudia los contextos como buen graduado no solamente en Derecho, sino también en Historia, estudia los contextos, marca simetrías y asimetrías con lo sucedido en la península lusitana y analiza lo sucedido en todas las regiones de Brasil. Fíjense, Brasil, un país enorme, una circunscripción territorial enorme. Entonces el doctor Bering hace un estudio muy pormenorizado de lo que sucedió en todas las regiones en lo que se refiere a la administración de justicia. Y el trabajo del doctor Belling contribuye a entender la evolución del sistema judicial brasileño durante un periodo clave de su historia, utilizando fuentes de investigación valiosísimas, como mencionó él, leyes, proyectos de leyes, ensayos, cartas, etcétera. Así que para mí es una obra monumental, te felicito, me pareció muy útil. Y bueno, y ahora abro el espacio, los minutos que quedan, a ver si quieren hacerle alguna pregunta o algún comentario al doctor Belling, ya que lo tenemos acá para hacerle alguna pregunta. Acá tenemos de Brasil, lo tenemos a Alfredo, lo tenemos a Egimar, lo tenemos a Tiago, de Brasil. Salvador, presentate, por favor. Buenas tardes desde España. Encantado de saludar a toda la concurrencia. Gracias, doctora Viviana, por la invitación. Un libro muy interesante, el del profesor Arno. Tengo ganas de leerlo, aunque mi portugués no es nada bueno, nada, en absoluto. Pero bueno, ya me las apañaré. Si está en Amazon, lo podré conseguir. Bueno, yo soy, que no me he presentado, yo soy doctorando de la Universidad de Alicante en el área de Historia del Derecho. Soy también licenciado en Derecho y máster en Derecho de las Administraciones Públicas y funcionario titular de la Administración de Justicia. Así que he estado muy atento a todo lo que se refiere a la justicia, al tribunal, a la casa de suplicación, a ver si lo digo bien, y entonces, medio. Entonces he visto que la planta, lo que es la planta judicial, en Brasil había dos cortes de apelación, 21 comarcas, bueno, dos cortes que se convirtieron después en cuatro, según 21 comarcas, que no me he quedado con el dato lo que se convertían, después 13 juicios de fora que se convertían en 51. Entiendo que los juicios de fora eran los tribunales locales, no sé si serán esos los tribunales locales. Y después, claro, me ha quedado una duda al que se transformara una de las salas de apelación o tribunal de apelación en casa de suplicasao, ¿no? Eh, ¿Qué pasó con la casa de suplicasao que estaba en Lisboa? Porque estaba en Lisboa, no estaba en Brasil. ¿Se fueron todos los magistrados o los jueces de allí o se quedaron ahí tirados? Y el príncipe regente se buscó ya las castañas en Brasil. Muchas castañas hay en Brasil, o debe de haber, no sé si las hay, pero bueno, con lo inmenso que es Brasil, pues eso. Pues Bueno, nada, Arno, vas contestando las preguntas, podés contestar la pregunta de Salvador. Claro. Bom, muito obrigado, professor Salvador. profesor, Muito de rápido. momento no, pero bueno. Está bem. Muito brevemente, o juiz de fora era um magistrado singular, monocrático, que era um letrado, não é? Que se substituía aos juízes municipais, aos juízes locais, ordinários. Eh, Quando criava-se o juizado de fora, o juiz de fora passava a ser o presidente da Câmara Municipal, o que lhe dava, ou pelo menos o objetivo era esse, um poder sobre
a aristocracia local. Ajá. Esse era o objetivo em Portugal, onde ele existia desde a Idade Média, e no Brasil, onde ele foi introduzido só no final do século XVII. Um primeiro ponto. O segundo ponto, o que aconteceu com a Casa da Suplicação de Lisboa? Sí. Os magistrados continuaram em Lisboa. Poucos vieram ao Brasil e se incorporaram à suplicação brasileira. Então aconteceu um fenômeno curioso que eu, em um outro trabalho, não nesse livro, chamei de duplicidade jurisdicional, porque o Portugal e o Brasil passam a ter dois tribunais superiores, a Casa da Suplicação do Brasil e a Casa da Suplicação de Portugal. Ah, quando, num determinado período, as regiões do Maranhão e do Pará ficaram subordinadas à suplicação brasileira, do Rio de Janeiro. Por quê? Porque Junot estava em Portugal. Mas quando os franceses foram expulsos, a jurisdição da Casa de Suplicação de Lisboa voltou a ser ampliada para as ilhas do Atlântico, Maranhão e Pará. Por quê? Por causa da navegação à vela. Era mais fácil ir do Maranhão e do Pará a Lisboa do que vir ao Rio de Janeiro. Então, mas continua a haver a situação dupla de bifuncionalidade dos tribunais. Yo Dois tribunais. quería Obrigado. agregar, gracias, el paralelismo con lo que sucedió en el Río de la Plata con la Real Audiencia y la Cámara de Apelaciones. Cuando se suprime la Real Audiencia en 1812, 2 años después de la Revolución de 1810, algunos de los oidores de la Real Audiencia pasaron a integrar la Cámara de Apelaciones. Y aquellos de cuya lealtad las autoridades desconfiaban, los pusieron en un barco y los mandaron de vuelta a España. Así que hubo de todo. Bueno, muy bien. Ahí hay dos preguntas. Alfredo Flores, Alfredo Tapia, los dos Alfredo. Les pido por favor que la pregunta sea muy cortita y concreta. Y le pido al doctor Belling también la respuesta corta y concreta, porque se nos está acabando el Zoom. Está tan entretenido que no nos dimos cuenta que ya se nos está pasando la hora. Así que Alfredo, adelante, presentate. Seguro que el doctor Belling te conoce muy bien, pero el resto de la gente no. Alfredo Flores, Bueno, ¿me escucha bien? bajito se te escucha, ¿eh? Estamos, hablo más cerca acá. Dale. Eh, Solamente para dar las congratulaciones al doctor Belling, que es una referencia para nosotros en Brasil. Para los que no saben, yo vivo en el extremo sur de Brasil, en Río Grande del Sur, en Porto Alegre, y éramos territorio del Virreinato de Río de la Plata hasta 1801, así que vinieron después los portugueses y conquistaron todo el territorio, pero somos muy, muy vinculados con la cultura platina. Y el doctor Belling es una referencia para todos nosotros que estudiamos el tema de la historia de derecho de manera general, pero sobre todo en términos de la administración de la justicia. Yo iba simplemente a decirle al doctor Belling lo mucho que se podía decir, pero que he trabajado en ese semestre un artículo antiguo, pero muy importante, Despotismo Ilustrado y Uniformización Legislativa, un texto que salió en la Universidad del Oporto, en 1997, que merecería tal vez una traducción al español, que podría ser yo si el doctor conseguir los derechos de autor allá con los portugueses, porque se ve que es un tema importante que tengamos algunos textos de divulgación de lo que el doctor Belling ya, claro, él seguramente publicó ya en muchísimos lugares, ¿no? Pero son algunos textos que son importantes porque, por ejemplo, en ese texto, yo tengo el libro físico, ¿no? No he leído todo el libro, pero tengo el libro físico que compré mientras salió, ya compré el libro ese de hoy. Pero se sabe que algunas de esas ideas están ya en esos artículos más antiguos que el doctor Belling trabajó con su esposa, la doctora María José,
Y es importante para que tengamos tal vez en español, para que la gente pueda leer. Así que, doctor Belling, me pongo más una vez a su disposición. Bueno, muy bien. Ojalá que se Claro, concrete. claro, claro, Alfredo, como você preferir. Alfredo é meu confrade também no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. É o nosso embaixador no extremo sul. Bueno, muy bien. Alfredo Tapia, pregunta cortita. Presentate, Sí, por favor. cómo no. Soy abogado y ex profesor de la Universidad Católica en Perú y soy maestrando en Derecho también por Católica. He sido secretario de la Corte Suprema en Perú en dos cámaras y por eso le voy a hacer dos preguntas concretas. Los juicios que seguían en la casa de Suplicação en Lisboa, ¿qué pasó con ellos cuando se independizó Brasil? ¿Aceptaron la decisión final en Brasil o esperaron la decisión desde Lisboa? Y segunda pregunta, ¿tiene un claro el universo total de procesos judiciales que se llevaron durante la vigencia de la Casa de Suplicação cuando funcionó en Brasil? Porque acá en Perú yo he tenido que hacer el trabajo de recopilación de todos los procesos que venían de todas las partes del Perú para la corte y era un trabajo del siglo XX muy difícil. Trato de imaginarme cómo serán inventariar todos los expedientes y asegurarse que se tiene conocimiento de todos los casos que resolvió la casa de Suplicação ya en Brasil. Gracias. Muchas gracias. Procurando ser muito breve por causa do horário. É, não, os processos que corriam, juízos que corriam na Casa da Suplicação de Lisboa, que eu tenha conhecimento, continuaram lá. As sentenças foram dadas em Lisboa e o processo continuou, não foi transferido para cá. Eu, pelo menos, não vi nenhum caso de traslado de processo para a suplicação brasileira. Não quer dizer que não haja, eu apenas não vi. Eles terminaram lá. O segundo ponto. Bom, existem no Arquivo Nacional do Brasil cerca de 2.000 processos entre cíveis e criminais da Casa da Suplicação. Eles estão inventariados tematicamente aqui no livro, mas isso não quer dizer que seja toda a produção da Casa da Suplicação. É verdade que a Casa da Suplicação continuou sendo uma espécie de Tribunal da Relação do Brasil. Por quê? Em 1751 foi criado o Tribunal da Relação, que é objeto do meu livro anterior, no Rio de Janeiro, dividindo a jurisdição com Bahia. Então, o Centro-Sul ficou sob a responsabilidade do Rio de Janeiro. E, na verdade, a maior parte desses 2.000 processos, eu de cabeça não poderia dizer, mas seguramente uns 70% pelo menos, são dessa região do Centro-Sul do antigo Tribunal da Relação. Eu encontrei alguns processos da Bahia, de Pernambuco, do Maranhão, de outros das capitanias do Norte, porém em quantidade muito menor. Não creio que se tenham dispersado. Eu imagino apenas que não tenham chegado ao nível recursal na suplicação, inclusive pelos custos judiciais que isso representava, né? E no caso do Maranhão e do Pará, certamente até a independência eles continuaram sendo julgados em Lisboa, né? Mas eu não posso garantir, aliás, suspeito que não sejam esses 2.000 processos que existem no Arquivo Nacional, aqueles que esgotem o assunto. Creio que haverá outros, mas eu não encontrei nenhum livro de registro dos processos como eu encontrei do Tribunal da Relação. Então, não vi. Bueno, No Tribunal da muchísimas, Relação há, mas não na Casa da Suplicação, pelo menos que eu tenha encontrado. muy bien, muchísimas gracias a todos por la asistencia, por las preguntas. Arno, ha sido un gusto enorme. Te agradezco mucho que me hayas dado el honor de presentar este libro.
porque como mencioné al principio, cuando yo recién empezaba, pusiste una ficha, pusiste tu confianza y me diste la oportunidad de hablar en Río. Y eso no me lo olvido. Así que te mando un abrazo enorme y te dejo estos minutos para que te despidas. Muito obrigado a você, Viviana, e aos que me deram a honra também de participar desse encontro. Muito grato a todos. E eu espero continuar assistindo às charlas do Instituto de Investigações, História do Direito, mas elas coincidem sempre com o horário da sessão aqui da Academia Brasileira de Letras, onde a presença também é compulsória. Então, eu tenho uma certa dificuldade. Mas foi um imenso prazer e muito obrigado novamente a Viviana por essa apresentação extremamente simpática. Muito obrigado. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, nos despedimos de estas actividades porque entramos en vacaciones de invierno. Tendremos una guardia, si hay algún notición, alguna noticia así que hay que subir a Facebook, pero las charlas las vamos a retomar después del receso invernal el 7 de agosto. Así que ahí yo ya subí hoy el flyer, nos volvemos a ver el 7 de agosto y a los que están en Argentina, que tengan buenas vacaciones y a todos nos vemos la próxima. Gracias, Arno, gracias a todos. Mil Chao. gracias, gracias. Chao, chao, Hernán, chao, Chao, todos. Chao.